Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou tocar aqui alguns comentários. Muita gente comenta, a gente consegue responder alguns, outros a gente não consegue, aparecem um pouco mais tarde. Eu também quero falar sobre a aba comunidade. A gente tem uma aba comunidade onde nós colocamos ali alguns posts, não é todo dia, né? Mas quando tem alguma coisa interessante a gente coloca ali. E também tem as perguntas, as provinhas, né? As provas que o engenheiro biomédico Samuel Barros de Aracaju, ele sempre manda questões para a gente. Então, se você quiser praticar um pouco mais, procura conhecer ali a nossa aba comunidade. E eu quero aproveitar e mandar um salve para algumas empresas que têm apoiado o canal de diversas formas, né? A primeira delas é a ProLife. A ProLife cedeu para a gente um monitor, um P15, onde a gente utiliza não só para ensinar aqui, mas também para fazer alguns vídeos. A gente deve fazer alguns vídeos a mais, colocar alguns simuladores sobre esse tipo de equipamento. Queria agradecer a Maquise, que permitiu a gente conhecer aqui, levar para vocês um equipamento muito interessante de aplicação em central de material. A gente tem um vídeo aqui no canal, o link está aqui em cima, que você precisa assistir, conhecer e implantar isso na sua central de material e esterilização. Não é um equipamento exclusivamente para técnicos, mas os próprios profissionais da central de material e esterilização podem manejar esse equipamento com bastante segurança. Um outro salve que eu quero mandar para a Ubermed, que nos cedeu uma autoclave. A gente fez um vídeo aqui também recebendo o equipamento. A gente não fez todos os vídeos ainda que a gente pretende fazer, mas em breve a gente deve ter vídeos mostrando a parte interna de uma autoclave, né? A parte de dentro, como é que funciona. Uma autoclave de mesa, mas vai servir para a gente ensinar mais sobre esterilização. Mandar um salve para a Biocan, que nos mandou aqui suporte de monitor, régua de gases. Tem também vídeos aqui mostrando os produtos, né, que a gente acaba tendo que conhecer, porque a gente vai encontrar com bastante certeza no hospital. Então, bora lá falar um pouco, né, sobre os comentários que vocês mandam para a gente tem o maior prazer de responder. Bom, vamos lá para o primeiro comentário. Esse foi do vídeo medindo o consumo de oxigênio medicinal. Ronaldo Rocha manda aqui um muito bom para nós. Obrigado, Ronaldo, porque qualquer comentário ajuda o canal, ajuda todo mundo, porque dá mais visibilidade para o nosso tema. É importante você saber medir ali quanto de oxigênio tem no tanque criogênico. Então a gente fez esse vídeo para estimular vocês a implantarem um sistema de medição de quanto você compra, quanto você consome, para que você possa comparar com o que é prescrito. Porque se você prescreve menos do que você compra, alguma coisa está errado no sistema de armazenamento e distribuição, e você precisa de conhecer para resolver esse problema e utilizar esse gás, que é um fármaco, da melhor maneira possível, né? Aumentar, vamos dizer assim, a efetividade com que esse recurso tecnológico é utilizado. Depois, o Alberto Kista, ele faz dois comentários sobre um vídeo que a gente explica por que forma gelo no evaporador que é acoplado ao tanque criogênico. E aí ele colocou aqui um problema de ar-condicionado. Eu recomendo você, Alberto, que você procure um técnico de refrigeração, um engenheiro de refrigeração, para resolver esse problema. Mas tem várias causas, por exemplo, falta de fluxo de ar, relé colado, enfim. Eu tenho um colega que trabalha com isso, o seu Geraldo da TCA. Se você tiver interesse, manda aqui que eu mando o telefone dele para você entrar em contato com ele. Confio bastante no serviço dele, ele tem muita experiência e pode ajudar você a resolver esse problema, que não é de uma complexidade muito grande. E aqui num curso no vídeo que eu falo sobre engenharia clínica, engenharia hospitalar, a Manuela Castro pergunta se eu indicaria um curso EAD. Manuela, eu indico o nosso curso básico de engenharia clínica. É difícil indicar um curso EAD porque, vamos dizer assim, o perfil do aluno também é importante. É importante que você estude os cursos, converse com quem saiu do curso, com quem estudou naquele curso, para você saber se ele cabe, se ele está alinhado com o que você deseja, né? Então, hoje com essa questão EAD, você pode fazer qualquer curso. Então, você tem que entender o curso, ver se esse curso é o curso que você espera, se cabe no seu bolso, se tem parte presencial, se não tem. Eu gosto muito do curso da Unicamp, mas francamente eu não sei se ele está rolando esse ano, porque ele é um curso que ele é à distância, tem uma carga horária muito grande, tem 120 horas presenciais, que é onde você pode fazer network, conversar com as pessoas. Mas para mim é muito difícil indicar, e eu prefiro indicar
o curso da Unicamp, que é um lugar onde eu vou estudar lá no Centro de Engenharia Biomédica desde 1987. Eu tenho costume de ir no Centro de Engenharia Biomédica. Aí depois no vídeo, como especificar cilindros de oxigênio para compra. O Cairo Freitas diz o seguinte: boa noite, grande mestre. Faltou o senhor falar sobre a prova de certificação do cilindro, teste hidrostático e validade do cilindro. Na verdade, eu não falei, né, sobre isso porque eu queria mostrar como que especifica o cilindro, como que você pede e faz um pedido para compra. Mas isso vai merecer um vídeo especial. Segura a onda aí que a gente vai fazer esse vídeo em breve. Tá ok, Cairo? Muito obrigado pelo seu comentário. Depois tem no vídeo que a gente fez, válvula reguladora de pressão de cilindro e de rede. Tem dois tipos de válvula de reguladora de pressão, onde o Manuel Palmeira mandou aqui, faz 3 dias que ele mandou, diz o seguinte: olá doutor, sou portador de DPOC, lembra aí, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, e faço uso contínuo, esse é o nome genérico, né, da doença, né, e faço uso contínuo de oxigênio, e gostaria de saber o seguinte: na bala de oxigênio que tenha, bala depende de cada estado, aqui uns falam cilindro, outros falam bala, outros falam torpedo, então ele usa aqui no estado dele, ele usa o seguinte, bala, né, na bala de oxigênio que tenho, às vezes vejo uma coisa parecida com um óleo dentro daquele tubinho onde tem a bolinha de ferro que marca os números que devo usar. Então, a gente chama esse equipamento, Manuel, de fluxômetro, tá? E essa esfera aí é uma esfera que vai o peso dela contrabalanceado com a pressão dinâmica do oxigênio saindo, ele vai definir ali o ponto exato do valor que o médico prescreveu para você, né? Então ele diz o seguinte: e quando ligo, aquele líquido some. Isso acontece se eu passar mais ou menos uns 2 dias sem usar. O que é isso? Bom, Manuel, tem muita variável para você pensar. O importante é o seguinte: não deve ter nada no fluxômetro. Por quê? O oxigênio é um gás desidratado, ele deve ser totalmente isento de água, depende da pureza que você está utilizando, né? Se é 99,9%, por exemplo, é só oxigênio que você deve encontrar. Se ele é um oxigênio proveniente de uma planta PSA, onde a concentração aqui no Brasil varia entre 93% e 96%, aí você tem que tomar cuidado. Toda carga de oxigênio tem que vir acompanhada de um documento, para você saber a origem desse gás e ter rastreabilidade sobre o processo de produção. Isso é muito incomum, isso que você estava dizendo, eu nunca vi isso na minha vida, então é um motivo de preocupação. Então, de quem você compra o gás, você tem que endereçar essa pergunta para ele, de preferência de maneira formal. Agora, se você quiser mandar um e-mail para a gente, escola@engenhariaclinica.com, dando mais detalhes, manda uma foto do líquido, faz um vídeo do líquido sumindo, enfim, a gente pode ajudar você, né? Inclusive se precisar para falar com o seu fornecedor de oxigênio para poder entender o que está acontecendo, tá? Então não se esqueça, o oxigênio é um fármaco, ele salva vidas, é um remédio, ele tem que ter uma formulação exata, você tem que saber quem produziu, quando produziu, qual foi o lote, qual a pureza. Tudo isso faz parte dos documentos acompanhantes que devem acompanhar qualquer tecnologia em saúde, inclusive o oxigênio. Tá ok, Manuel? Eu agradeço muito a sua pergunta e a confiança, né, na gente por responder, mas interessou bastante esse caso. Manda um e-mail para a gente com mais detalhes que a gente vai te dar uma força aí, beleza? No outro vídeo, qual o melhor caminho para se tornar um ótimo engenheiro clínico? Então nós temos aqui o Matheus Batista Araújo dizendo o seguinte: bom dia, professor, queria uma opinião sobre o caminho a seguir. Atualmente sou formado em eletrotécnica, estou cursando o curso de tecnologia em sistemas biomédicos na Santa Casa, deve ser a Santa Casa de São Paulo, para seguir na área de engenharia clínica. Assim que finalizar o curso, pretendo fazer uma pós-graduação no Albert Einstein, engenharia clínica. Eu trabalho como prestador de serviços nos hospitais da Grande São Paulo e interior. Pela sua experiência, você crê que estou seguindo o caminho certo? Teria alguma dica para me dar? Eu gosto muito da área e pretendo crescer nela. Olha, Matheus, é o seguinte, você está fazendo certinho, né? Porque assim, eu acho interessante que eu sou engenheiro, mas eu não fiz curso técnico
nessas áreas de mecânica, eletrotécnica. Eu fiz um curso de ciências físicas e biológicas, me ajudou muito nas questões biológicas, que eu gosto bastante, mas eu acho que é um privilégio, né, você poder fazer o curso técnico, praticar como técnico, depois fazer um curso superior como tecnologia em sistemas biomédicos, que é um curso, vamos dizer assim, já sacramentado, né? O mercado já conhece isso bem, já conhece o potencial dos tecnólogos, não dá para entrar em briga grande sem esse tipo de profissionais, então eles ajudam muito, eu acho muito interessante. E a especialização em engenharia clínica, ela vai acabar coroando toda essa experiência teórica e prática que você tem. Realmente, eu acho o caminho certo. Se eu fosse te recomendar mais alguma coisa, eu recomendaria uma especialização em engenharia hospitalar, para questão de infraestrutura, né? Lembrar que é uma carreira profissional, hoje são 30, 40 anos, então cabe perfeitamente uma especialização em engenharia hospitalar, cabe também uma especialização em administração hospitalar, né? Para você entender como é que o hospital é gerido. Eu tenho dito que os hospitais têm vida e os administradores são quem mantém as organizações vivas. E você entendendo melhor a problemática da administração, você vai poder ajudar melhor. Então, assim, parabéns pela carreira, pelo esforço, eu acho que está no caminho certo, vai ajudar muito, não só você mesmo, como seus subordinados, seus clientes, enfim, as pessoas com quem você se relaciona profissionalmente nessa carreira, tá? Sucesso para você, qualquer dúvida, manda um salve aí que a gente ajuda, beleza? Outra aqui, do próprio Matheus, né? Bom dia, professor, tudo bem? Cara, tenho uma dúvida relevante. Atualmente sou prestador de serviço em hospitais. Creio que meu caso se encaixe na atividade insalubre. Eu faço qualificação térmica dos equipamentos, autoclave, termodesinfectora. Creio que você saiba, né? Esses equipamentos ficam no CME e expurgo, zonas de risco biológico e químico. Suponho que dentro dos 22 dias úteis que tem o mês, ao menos 15 eu estou dentro dessas áreas. No meu caso, não recebo nenhum acréscimo de insalubridade. Você acha que minha atividade requer o benefício? Desde já, obrigado pelo retorno. Bom, isso aí, Matheus, aqui no Brasil a gente tem algumas regras e uma delas é que o negócio tem que ser, o processo tem que terminar para você ter certeza. Você nunca tem certeza, né? Mas a insalubridade por risco biológico cabe aí, deveria ser analisada também para você em mais detalhes, né? Mas também você deve considerar a periculosidade, porque assim, a autoclave ela é um equipamento, é um gerador de vapor, né? Tem uma série de proteções, enfim, mas é um gerador de vapor. Você tem um gerador ali de vapor que pode explodir. Você tem valores altos de corrente elétrica. Essas máquinas costumam ter potência de 27 kW, 50 kW. Então é um valor de intensidade de corrente muito alta e aí se você entra naquele curva de tempo e corrente, você vai cair numa área onde os choques elétricos nesse sentido são muito, vamos dizer assim, são perigosos, né? Então você tem dois casos aí a avaliar. A insalubridade por risco biológico ou químico, né? E a periculosidade, não só por vamos dizer assim, o risco de explosão, né, que está associado aí com as questões da norma regulamentadora número 13 da portaria 3214 de 78 e também com as atividades perigosas relacionadas à eletricidade. Então, lembrando, a insalubridade por risco biológico ela é 20% a 40% do salário mínimo e a periculosidade é 30% do salário base. Então, o que você precisa, na verdade, você precisa de pensar, conversar com a sua empresa, colocar isso em questão e tentar resolver isso, né? Porque o que você faz, né, é estar numa área de risco, tanto elétrico, quanto biológico, quanto risco de explosão, executando atividades de risco, né? Muitas das atividades que você pode fazer com equipamento desenergizado, mas outras possivelmente não, o equipamento tem que estar energizado, tem que estar operando ali. Então tudo isso você tem que considerar, conversar com a sua empresa, colocar isso em questão, porque vai ajudar você, a empresa, todo mundo, né? Todo mundo obtém ganho com relação a esse tipo de problema, de problemática, né? Vamos dizer, os adicionais de insalubridade e periculosidade. Aqui tem uma questão, Luciano Canella respondeu aqui, falando sobre o tomógrafo de coerência ótica, não vou ler essa aqui, Luciano.
para fazer o pessoal, pedir para o pessoal ir na aba comunidade e ver as questões. Vai lá responder lá, tenta responder, põe suas dúvidas, comenta ali, ajuda a gente, né, a ajudar as outras pessoas com as suas ideias, seus pensamentos, né? Não tem nota, não vale nota e tudo mais. Tem uma aqui de central de vácuo clínico, do vídeo que a gente fez sobre sistemas de vácuo clínico, que a Cidade faz aqui 3 comentários, mas vão na direção do seguinte: a rede de vácuo, quando você aspira a secreção, a gente tem vídeos falando sobre aspirador de secreção portátil ou que usam a rede, no caso dele está falando sobre a rede. Você aspira a secreção, a parte mais pesada cai no frasco e o aerosol vai para a rede, onde vai terminar lá na bomba de vácuo que está instalada em algum ponto do seu hospital. Lembrando que a rede de vácuo não pode ser instalada no mesmo ambiente do ar comprimido medicinal por várias coisas, não vou entrar em detalhe aqui, mas ele está colocando como é que eu faço para desentupir uma rede que está obstruída. Porque às vezes a proteção, no sistema de vácuo tem uma proteção para evitar que fluidos entrem na rede. O que é admitido na rede são os aerosóis provenientes dessas secreções que são aspiradas, né, pela ponta da mangueira do aspirador. Mas de vez em quando isso obstrui. Então ele está perguntando como é que faz isso. Bom, o que eu já vi fazer e o que eu já fiz, isso depende muito do fluido que obstruiu. Normalmente, se tem uma quantidade de sangue, você pode aspirar, se tiver condição, algum mínimo de pressão ali que consiga aspirar, mesmo que seja um pouco, água oxigenada. Lembrando, água oxigenada tem a fórmula H2O2, né? Então, nessa reação, ela reage com oxigênio, forma uma espuminha branca ali, aquele é o oxigênio que está sendo liberado dessa reação, e normalmente isso costuma dar resultado, né? Ele pergunta também sobre utilizar hidrogênio, nitrogênio, enfim, hidrogênio não, né? Nitrogênio. Tudo bem, você pode usar o nitrogênio, mas lembrando que para ter fluxo, você precisaria de ter a outra ponta da rede aberta para você pressurizar com o nitrogênio e tentar levar ele na força, né? Com uma força. Então, o que eu sugiro para você, aspira um pouco de água oxigenada e vê se melhora. Se melhorar um pouquinho, você pode continuar colocando um pouquinho mais de água oxigenada ali aos poucos, né, até desobstruir, decompor isso, e isso vai parar lá no filtro. Lembrando, né, que antes de entrar na bomba de vácuo tem que ter um filtro. Então isso aí vai acabar obstruindo o filtro, possivelmente você vai ter que trocar o filtro lá na frente, lá, se utilizar muita água oxigenada, tá? Então isso que eu tenho aqui de experiência prática. Se alguém souber uma outra forma, por favor, comenta aí, vamos ajudar o Assis Cidade aqui. Então, aí eu falo um comentário sobre os tipos de autoclave para esterilização a vapor saturado. Aqui o Luciano Canella, bem resumido e muito bem explicado. Parabéns por compartilhar, engenheiro. Esses conhecimentos vão ajudar a todos. Luciano, obrigado você por comentar. O Luciano Canella é um engenheiro biomédico da Universidade Federal do Pará. A gente foi meu aluno lá, eu promovi um curso lá de 64 horas junto com na minha época era diretório acadêmico, né? Esqueci o nome, como eles dão, até Atlética, exatamente. A gente tem aqui uma caneca que eu ganhei de presente deles, da Atlética, da UFPA, e eu fico feliz, Luciano, de ver você por aqui e tenho acompanhado você aí nas mídias sociais. Sei que você está atuando como engenheiro clínico, parabéns, tá? Era o que você queria fazer, está no caminho certo. Não esquece, hein? Mestrado, doutorado lá na frente vai ajudar muito a profissão da engenharia biomédica, de engenharia clínica. Hoje o pessoal não valoriza muito isso, mas cada vez mais eu acho que, a posição particular minha, eu acho que é importante, né? A gente tem alguns dos nossos colegas que investem nessa carreira de formação para ter uma coisa mais, vamos dizer, formalmente constituída, né? Aí tem uma pergunta aqui, reparo de equipamentos médicos e engenharia clínica nesse vídeo. O Reginaldo pergunta se eu tenho uma placa do respirador Maquet para venda. Então, Reinaldo, eu não trabalho, Reginaldo, né? Eu não trabalho com essas questões de manutenção. Às vezes a gente faz manutenção, né? Às vezes precisa, tem uma situação que você precisa, você acaba se envolvendo, você corre atrás e acaba ajudando. Mas eu não comercializo esse tipo de peça. Lembrar para você que tem 2 grupos grandes no Telegram, tem o da Beclean também. Então, nesses grupos você pode conseguir essas peças aí. Cuidado com a rastreabilidade, part number, nota fiscal, saber a origem da peça direitinho, porque
a gente tem que... Substituição de peças é muito sério nesse caso de equipamento biomédico, né? Instrumentação biomédica, e toma cuidado com relação a isso também. No outro vídeo, como é produzido o oxigênio líquido, utilizado em hospitais, né? Não lembro, o título aqui não aparece, e aqui tem o Fabiano Manuel. Bem, basicamente é assim mesmo, kkk. Eu digo que a ideia para extrair o oxigênio é até simples, mas para conseguir chegar lá é muito mais complexo que isso. Por um acaso eu trabalho com isso. Risos. Então, Fabiano, quem trabalha com isso sabe que o buraco é mais embaixo, né? Mas esse tipo de conhecimento que eu coloco aqui falta até para você poder aprofundar mais, não está disponível. Então a gente que demorou para entender, estudou aqui, estudou aquilo lá, então aprendeu. Então, fazemos esse resuminho e colocamos aí para o pessoal poder aprofundar. Mas, ó, te convido aí, hein? Manda algum conhecimento para a gente, grava um vídeo, alguma coisa complementar. Se precisar de ajuda para fazer um roteiro, a gente ajuda, mas teremos o maior prazer em colocar aqui no canal esse tipo de conhecimento um pouquinho mais... O buraco é um pouquinho mais embaixo, a gente sabe disso, mas se você estiver disposto a compartilhar, a gente pode fazer isso junto, beleza? E obrigado pelo comentário. Aqui... enfim, a Ariadne, que é uma paciente também que possivelmente tem DPOC, ela pediu para explicar um tema sobre oxigênio terapia. A gente fez um vídeo oxigênio terapia em casa com algumas dicas para a Ariadne. O Max Mor está dando um ótimo conteúdo para nós. Valeu, Max, obrigado, hein? Isso aí ajuda a gente a motivar a vir aqui no domingo no escritório, fazer um vídeo, editar e colocar para vocês assistirem no final do dia. Tem um outro comentário do Francisco Piscinato Carvalho, no vídeo Acidentes com cilindros de gases sob alta pressão. Professor Lúcio, sempre com ótimos vídeos, gostei bastante do seu curso online. Aí, ó, beleza. Nós estamos com o curso online, é esse aqui. Tem uma promoção que vai até o dia 21, né? Então, obrigado, Francisco, por esse depoimento. Você gostou muito do curso online. Recomendo a todos, está recomendando a todos. Você pretende fazer um novo curso de autoclaves e validação térmica ou pode me indicar um bom lugar para fazer esse curso? Eu desconheço esse curso, eu tenho um curso de manutenção de autoclaves, né, que ele é um curso que normalmente eu fazia ele com a máquina. A gente tinha uma máquina para dar esse curso, mas agora a gente não tem mais essa máquina, a gente tem uma de mesa. Então a gente vai fazer uma adaptação, né, lembrando, a de mesa não tem bomba d'água, não tem bomba de vácuo, a grande maioria delas, mas a gente tem esse curso já, precisamos gravar isso. Para isso eu estou contando com o apoio de um engenheiro biomédico, o Vitor Cardial, que está dando uma força para a gente aqui no canal, e já está me cobrando essa produção dessa gravação para a gente editar e poder disponibilizar para você, tá? Mas muito obrigado mesmo pelo seu depoimento aqui, que gostou bastante do curso. Então, pessoal, para quem quer saber o que é engenharia clínica, por que ela existe, que tipo de problema que ela vem resolver, como que ela se relaciona com arquitetura hospitalar, com engenharia hospitalar, com administração hospitalar, esse curso é para você, é o primeiro passo aí que você pode dar nessa área de engenharia clínica. Se o oxigênio não pega fogo, por que temos tantos incêndios ou acidentes dessa natureza? Aí o Vic Exposer diz o seguinte, tinha ficado animado com o primeiro vídeo, mas este desanimou total, risos. Resumindo, é tudo bem arriscado. Olha só, Vic Exposer, o troço é perigoso, né? Não é arriscado, é perigoso mesmo. Então a gente não tem noção do perigo, né? Porque o perigo, a probabilidade de um acidente ocorrer é muito maior do que o risco. Então no risco tem uma probabilidade, no perigo você tem uma certeza maior. Então o negócio é perigoso e não pode dar mole para o gato nessas questões, né? O outro vídeo, como é produzido oxigênio utilizado em hospitais, deve ser aqui, porque ele corta aqui, né? Eu não lembro o nome do vídeo. Aí ele coloca o seguinte, o meu canal diz o seguinte, a eletrólise da água não seria melhor? Olha, no final dos anos 80, eu tive em Porto Alegre, conheci o engenheiro Lauro Ferri, que tinha uma proposta de produção de oxigênio por hidrólise da água. Então ele produzia não só oxigênio, como hidrogênio, que tem um poder calorífico muito maior que o da gasolina e é um combustível. Essa ideia não vingou. Eu não sei exatamente porquê, mas você imagina, se hoje ainda tem gente que fica com receio de usar PSA, você imagina lá nos anos 80,
uma ideia de um engenheiro que produzia não só o oxigênio, como também o hidrogênio que teria propósito, por exemplo, lá no sul, que é muito frio, de aquecer a água, alimentar a caldeira para gerar vapor, mas o processo não decolou. Então, se você quiser saber mais sobre um pouco dessa história, o nome do engenheiro é Lauro Ferri, você vai encontrar notícias lá do passado falando sobre esse tema, tá? Mas não é o que o pessoal está utilizando, possivelmente pelo consumo de energia elétrica. Tanto para produzir o oxigênio líquido, como para produzir o oxigênio gasoso por hidrólise, o insumo básico é a eletricidade. Você tem que gastar muito dinheiro para comprimir o gás, para liquefazer o gás, né? O ar atmosférico, como também você precisa de eletricidade para quebrar ali, fazer a hidrólise da água e produzir esses gases, tá? Mas fica essa aí, Lauro Ferri, procura lá na internet que você vai encontrar. Aí eu tenho um comentário do Everton Ribeiro, que é um colega nosso, técnico. Eu não sei se o Everton, manda aí, se já terminou engenharia, eu sei que ele é um técnico, está estudando engenharia, não sei se ele terminou, e eu gosto muito dos comentários dele, das trocas de ideia dele. E já convidei, Everton, precisamos fazer um bate-papo aqui para você representar os técnicos aqui no canal. Eu teria o maior prazer aí de poder conversar com você. É um perigo mesmo, professor. O capacete ajuda muito, mas no caso do centro cirúrgico, onde normalmente se usa válvula redutora de pressão, ele não ajuda muito em caso de queda. Aí, de pleno acordo. Seria bom um capacete que tivesse um acessório em forma de disco ou algo assim na base dele, que evitasse, em caso de queda, que a válvula batesse em algo, pois é muito comum o transporte de cilindros com válvulas entre salas e outros setores. Você está coberto de razão. E aí, assim, é o nosso papel, né? Eu acho que o nosso papel é proporcionar essa segurança. Alguém tem que ir lá ver o processo, como que é o processo, e implementar algum tipo de segurança. Ou até de fazer, inovar, né? Uma oportunidade para inovar nesse problema. É um problema que ocorre. E não tem, as soluções são essas. O pessoal tira o capacete, não usa acorrentado e fica ali na sorte, né? Se acontecer um acidente, para explicar depois é muito mais difícil. Mas fica aqui a dica do Everton, para quem quiser inovar aí, tem um ponto aí de inovação. Nós temos um vídeo também onde instalaram o aparelho de ressonância nuclear magnética. Eu faço uma pergunta: onde que fica aquela linha, né? Lembrando que em volta você tem lá a bobina, regra da mão direita, você tem o campo, né, na bobina, tem as linhas de isocampo, onde o campo é igual, e eu pergunto qual é o valor desse campo, que é perigoso. Perigoso para quem usa marca-passo, para quem tem implantes, enfim, tem uma série de riscos associados à ressonância. E aqui a Idília mandou linha de 5 Gauss, obrigado Idília, é isso mesmo, 5 militesla. O pessoal respondeu, e é importante saber isso, principalmente os arquitetos, porque se o arquiteto tem uma noção das máquinas que podem vir a ser compradas, você pega o SitePlane, a gente tem 2 vídeos falando sobre manuais de equipamentos aqui, você pode ver ali a distância do isocentro até a linha de 5 Gauss, e fazer com que essa linha caia dentro da sala, porque se essa linha cai fora da sala, você vai gastar mais com blindagem magnética, por exemplo. Então, isso é um conhecimento que parte ali da concepção do projeto arquitetônico. Se o arquiteto reserva uma sala muito pequena, essa linha cai fora. Se é muito generosa, também pode haver um desperdício de área hospitalar, que a gente sabe que a área dentro do hospital é disputada a tapa, né? Então, é caro, e a gente não pode ficar prescindindo de área. Então fica a dica aí para os arquitetos hospitalares conhecerem um pouco mais da linha de 5 Gauss quando forem fazer nos seus projetos arquitetônicos existirem a questão da ressonância nuclear magnética, né? Aí tem aqui eu fiz um vídeo também sobre quench em ressonância nuclear magnética, e teve o vazamento de gás lá, enfim, foram 2 quenches no dia, e a vizinhança acabou chamando o bombeiro, porque é confundido com incêndio, né? E os bombeiros chegaram ali, mas a gente estava presente, o campo já tinha baixado, e aí podemos explicar para eles que aqueles instrumentos que eles usam, martelo, marreta, enfim, são ferromagnéticos, então eles não podem entrar na sala se houver o campo, porque vai ter acidente. E aí fica até uma outra inovação, né, sobre como você inovar nos equipamentos dos bombeiros para atenderem chamados em acidentes com ressonância nuclear magnética nos hospitais, né?
Aí eu tenho aqui o Irapuru, Escola de Português. Como vai? Olá, como vai? Senhor engenheiro Lúcio Flávio, grande amigo. Finalmente eu encontrei. Um grande abraço, muito sucesso. Depois adivinhe quem está falando. Bom, a gente procurou, acabamos nos encontrando. Esse aqui é o Paulo Guerra, um colega das antigas. Para vocês terem uma ideia, quando o Einstein, né, quando a engenharia clínica do Hospital Albert Einstein era chamado de assistência técnica, isso lá atrás, né, antes do final dos anos 90, nem sempre foi engenharia clínica, né? Tinha lá o Paulo Guerra, que era um técnico, enfim, um profissional da área de engenharia, um engenheiro, que trabalhava no hospital. E aí ele se casou e acabou seguindo a patroa, saiu do Brasil, hoje ele está na Colômbia, militou 25 anos na área e hoje ele tem uma escola onde ele ensina português, né? E, Paulo, está em pé aquele bate-papo, né? Para a gente ajudar a falar um pouco em português, para os seus alunos aí poderem entender como é que é um português paulista do interior de São Paulo. Embora eu seja mineiro, eu fui criado lá no interior, né? Morei em Barra Bonita, Bariri, passei por Ibitinga, Bauru, Jupiá, enfim, rodei bastante aí. Filho de barrageiro é assim, vai de usina hidrelétrica em usina hidrelétrica, mudando sempre, né? Curso básico, um vídeo, né, sobre o curso básico de engenharia clínica. O Paulo Sérgio diz o seguinte: boa tarde a vocês, tem curso técnico de gasoterapia? Nós temos, só precisamos de gravar ele, porque essas coisas são presenciais, né? É um curso muito legal, que serve não só para o pessoal técnico, mas para o pessoal de operação também. Ele deve estar disponível em breve, e o ano que vem, se tudo der certo, se a pandemia aí for controlada, amarrada direitinho, a gente vai poder fazer isso com mais frequência, né, e trazer inclusive os cursos presenciais. A gente tem uma sala aqui de 72 metros quadrados, dá para colocar uma turma aqui boa. A gente tem renovação de ar, tem ar-condicionado, enfim, tudo isso dá para ajudar bastante, né? Então aqui, ó, o último comentário que eu vou fazer hoje, o Anderson X, ótimo vídeo. Professor, trabalho na indústria farmacêutica em uma fábrica de medicamentos injetáveis, onde esse equipamento é de extrema importância. Nós estamos falando aqui do autoclave. Na indústria é comum utilizar autoclave vertical em laboratórios de microbiologia para o processo de descontaminação. Já para a esterilização de materiais que serão utilizados em sala grau A, utilizamos autoclave vertical. Nos hospitais é necessário realização da análise da qualidade do vapor, da EN, né, European Norm, né, 285, durante a qualificação térmica. Também gostaria de saber se os hospitais também são utilizados estufas de despirogenização. Não utilizamos a estufa e também não avaliamos o título do vapor, né? Não fazemos isso. A gente melhorou bastante, mas não estamos ainda no nível da indústria farmacêutica, que tem um rigor bastante mais acentuado do que na área hospitalar. É incrível, né? Mas os grandes hospitais têm um ACME muito avançado, tem um grupo bastante avançado, mas em outros hospitais nem tanto. Consultórios odontológicos também, ainda existem muitas dúvidas. Então eu fico feliz aqui, o Anderson, de ter alguém da indústria farmacêutica seguindo o canal, assistindo nossos vídeos, e muito obrigado mesmo pelo comentário que você fez, porque é muito bom, né? A gente fazer um reconhecimento do trabalho que a gente vem fazendo. Queria falar uma coisa para você. Essa semana eu viajo, vou fazer mais um trabalho de ajuda humanitária e uma missão que se enquadra em emergência médica. Então, talvez no vídeo da quinta-feira, que normalmente eu faço, e do domingo talvez sejam comprometidos, ou vai ter uma qualidade de edição diferente, né? Então, eu queria falar mais uma coisa. Nós criamos um Pix aqui para o nosso canal. O Pix é escola@engenhariaclinica.com. Quem quiser contribuir, manda lá um Pix para nós. Manda o nome, informação, que a gente vai agradecer aqui em público. Enfim, tá aí. Quem quiser ajudar, quem puder ajudar, tudo isso ajuda a gente também a continuar fazendo esse trabalho aí. Quem sabe, né? Melhorar a qualidade de edição, poder contar com o apoio de mais pessoas para que o canal cresça ainda mais. Nós estamos com 12.900 inscritos. Vamos ver se até a semana que vem, domingo, a gente chega aos 13 mil. Queria lembrar que muita gente que assiste o canal não está inscrito. Então, você abre uma conta lá no Google, né? Você pode abrir uma conta no próprio YouTube, e aí tem uma série de funções que são abertas para você poder trabalhar
com o YouTube. Não esqueça da nossa aba comunidade, tá? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, compartilha, deixa seu like. Tudo isso ajuda muito a aumentar a relevância do tema engenharia biomédica, engenharia clínica, tecnologia, sistemas biomédicos, arquitetura hospitalar, engenharia hospitalar. Tudo isso. Não dá para fazer saúde sem esses profissionais da área de exatas que tem uma quedinha ou uma quedona sobre o corpo humano que precisa, né, que é uma máquina aí que a gente acaba estudando do ponto de vista quantitativo. Então é isso aí, e no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!